iniciar com Allan Kardec, No Céu e no Inferno, que se encontra no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. É algo fantástico. E o questionamento é o seguinte: as imperfeições morais trazem consequências danosas ao homem? Não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nem uma única boa qualidade que não seja a fonte de um gozo. Então, não há uma única imperfeição da alma que não tenha consequências lastimáveis. Então, quanto mais avançarmos, quanto mais vencermos as nossas imperfeições, mais felizes seremos. Se conseguirmos vencer uma única imperfeição, já estamos muito bem. Mas não temos que nos conformar com isso. Precisamos vencer em nós todas as nossas imperfeições, porque estamos a caminho da perfeição, da pureza. Mas precisamos o que para isso? De esforços contínuos. Porque também não existe uma única boa qualidade que não seja fonte de gozo. Isso eu acho muito bacana, porque está dentro da lei de ação e reação. E, naturalmente, esses reencontros que sucedem em nossas vidas, se são reencontros felizes, foi porque nós também fizemos o bem a esses seres. Será que esses seres iam nos amar por nada? Ninguém, na condição em que nós nos encontramos, consegue amar o outro sem nada. Essas almas que nos encantam. Não estamos falando de atração, estamos falando de amor. E amor pode ser de homem para homem, de mulher para mulher. Não estamos falando de homem e mulher, estamos falando de espíritos. Tem almas que nos encantam. O que é isso? Almas que sentimos atraídos por ele. Almas que gostamos de estar juntos. Almas que gostamos de conversar. Almas que se olham e se entendem. O que é isso? São almas queridas do passado. Também que estivemos juntos, que brincamos juntos, que conversamos juntos, que fizemos também o bem a essas almas. Então, a própria maternidade nos dá essa oportunidade do amor. Por quê? Porque veja a beleza da vida e a necessidade do mundo em que ora nos encontramos. A criança vem pequenina para que nós possamos amá-la, mesmo não sendo aquela criatura que nós amamos no passado. Mas não tem como uma mãe olhar para aquela criança pequenina e não sentir uma afeição. Só almas muito endurecidas para não sentir uma afeição. Os cuidados que são necessários durante a infância, precisamos trocar suas fraldas, precisamos alimentar, vamos acompanhando o seu crescimento. Primeira vez que engatinhou, e as mães ficam, parece que tolas. Eu vi um dia desse, um diário que eu fazia, e minha menina pegou esse diário. Eu nunca mostrei esse diário, mas ela pegou esse diário, e eu parecia uma boba.
Eu olhando agora na vida adulta, eu digo, meu Deus, como era bobinha. Mas eu acompanhei o pezinho dela, como ela comia. Cada gesto era uma fotografia. E antes não tinha esses celulares. Eu estou tão antiga, né, gente? Mas é verdade. Era com máquina fotográfica que tinha que revelar. Eu não vou nem falar muito, porque senão vocês vão perceber a minha idade. Mas eu não me incomodo. Mas, gente, cada passo da criança era uma foto. Então é tanta foto que você não tem onde guardar. Tanta fotografia, que vai tanto papel que você não tem onde guardar. Hoje se guarda no computador. Mas tem um perigo. Quando o computador pifa, vai tudo junto. Mas o que é que acontece? As mães ficam tolas. Então, fica tolo, o que é isso? É o nascimento do amor. É a maternidade. O pai fica... Ave Maria. E aquela criança começa a caminhar. E quando a criança diz, mamãe, papá. E o pai diz, ele falou primeiro papai. Nós ficamos como que crianças. Isso, se não existia o elo do amor do passado, começa a existir. Isso é o bem que a gente está fazendo àquela criança. Porque a gente está cuidando daquela criança com muito afeto. Existem aquelas mães também neurastênicas, que ficam excessivamente preocupadas com aquelas crianças. A criança adoece. Porque aquelas mães ficam obsessivamente cuidando e passa álcool em tudo. E limpa tudo. E aquela criança não pode respirar o ar. Eu me lembro disso. Eu fui ao médico com minha primeira filha. E o médico disse, minha menina não consegue andar. Porque ela já está com 1 ano e 1 ano e 1 mês e não anda ainda. Será que ela tem deficiência? Você botou a menina no chão? Botei. Eu vou botar. E não, isso foi por 8 meses. Isso foi antes. Ela demorou para andar. Mas naturalmente faz parte. Então eu levei. Você botou a menina, a criança no chão? Botei. O meu esposo olhou para mim. Se botou. Limpou o chão, passou o pano no chão. E depois de passar o pano, ainda botou a coxa e botou a menina no chão por 6 meses. Mas era um medo que eu tinha perdido o meu primeiro filho. Então eu fiquei apavorada de perder o segundo. Depois, graças a Deus, melhorei. Me curei. Mas nós ficamos como que tolos de amor. Nasce o sentimento do amor. E é isso. Isso é o bem. Porque cada fralda, cada noite em claro, cada cuidado que o pai, que a mãe tem com aquele ser, é a fé. Naturalmente, nasce o sentimento de gratidão nos seres. Então, por que não fazer isso fora de casa? Por que também não cuidar dos filhos de outras mães? Por que também não cuidar de outros seres? Porque existem criaturas que já estão numa certa idade, mas também são crianças. Não existe idade. Porque aqui entre nós existem idades espirituais. Existem jovens que aparentemente na vida física são jovens, mas já são espíritos muito velhos. E existem os mais idosos que são ainda crianças espirituais, necessitam também dos cuidados. E o maior cuidado que a gente pode fazer por um ser é trocar sua fralda, é cuidar dele. Na infância, não. O maior bem que podemos fazer ao ser é dirigir esse bem a Deus. É dirigir esse ser a Deus. Essa é a missão de todos nós na Terra.
conduzirmos as outras almas para o bem. Essa é a verdadeira maternidade. Essa é a caridade que não vai deixar de existir no mundo superior. Porque nesses cuidados maternos que eu acabei de falar, vai se extinguir no mundo superior. Porque não existe nesses mundos superiores, materialmente falando, infância. Imaginem nós aqui. Aquele menino com aquela idade que todo mundo conhece, aquela idade rebelde. E já vim para nós, rebelde, menino respondendo e respondendo à mãe, e a gente vai se arrepender. Não vai nem deixar criar o laço do amor. Já vem com a rebeldia. Porque naturalmente, os órgãos infantis, eles se desenvolvem. E chega um determinado momento que o espírito vai se mostrar tal qual ele é. Então acontece também daquela rebeldia ser a condição do espírito se mostrando tal qual ele é. Na infância ele está sob ainda o controle dos pais. Por isso que o bem que fazemos na infância de tolher, não é? Pela raiz, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, é essa a nossa tarefa na Terra. Está lá. Nós que somos espíritos, temos um compromisso ainda mais grave, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem belíssima, que se vocês quiserem, leiam hoje. É a missão dos Espíritos. Ele diz: ide e pregai. Pregai o quê? Pregai a boa nova, o Evangelho. Não se prega em palavras, se prega em atitudes, em gestos, em condução que damos às nossas vidas, em nossas escolhas corretas para o bem. É esse o mundo que precisamos ter, um mundo renovado. Quando falamos dessa caridade espiritual, não estamos dizendo que não devemos fazer a caridade material. Sim, a caridade material ainda é necessária pela condição de mundo que nós encontramos, mas a caridade espiritual está acima da caridade material. Então é um bem, inclusive. Por que estamos falando disso? Porque uma única boa qualidade que seja é fonte de gozo. Então, como é que vamos adquirir qualidade se não fazemos o bem? Se não nos esforçamos para adquirir uma condição melhor? Se somos convidados para uma doutrina tal qual a doutrina espírita, nos mostrando exatamente o que precisamos fazer para vencermos as nossas imperfeições e simplesmente nos acomodamos no erro, nos nossos erros. Não. E é pelo bem que a gente se melhora. É pelo contato com os outros que a gente vai melhorando também. Porque a gente não pode estar incomodando as pessoas. Um homem perfeito incomoda. Uma criatura egoísta, ela incomoda demais. E como incomoda? A gente percebe isso. Logicamente, a gente percebe quando aquela criatura se mostra. Mas existem os egoístas caladinhos, que fazem mais discretos, mas fazem também. Então, é um mundo íntimo que precisa ser iluminado. Então, cada imperfeição vencida é um gozo. E para isso somos convidados a nos esforçar. Temos que ter uma vontade firme no bem, porque mesmo no bem iremos passar por tribulações. Queremos passar bem. A gente acredita que passar bem é fazer o bem e ficar livre de problema. Não. Livre de problema a gente não vai para a terra. Na terra, a gente vai ter que enfrentar os obstáculos, porque fomos nós que deixamos as pedras na terra. Estamos aqui nesse país, nessa cidade por acaso?
Não. Deixamos marcas nessas mesmas terras. E somos convidados a trilhar por esse mesmo caminho para darmos abertura a esses que vêm atrás de nós. Estamos aqui para melhorar a nossa condição e sermos auxiliares a melhorar a condição dos demais, auxiliando no progresso da humanidade. É esse o convite que Deus nos faz, a sermos colaboradores divinos. Veja que beleza! Deus convida os seus filhos a colaborarem com sua obra. Isso é muito grandioso. E a gente simplesmente nega o convite de Deus. A gente diz assim: eu não quero trabalhar. Eu sou muito preguiçoso, eu quero que Deus me dê tudo de bandeja. Não é assim. Quando o nosso filho cresce, a gente vai fazer a mesma coisa que fez na infância? Não, meu filho, você já tem condições de fazer isso sozinho. Aprenda. Mas a gente quer ficar com crianças, sendo conduzidos, sendo carregados, mas não é assim. A gente vai ter que aprender a duras penas. E à medida que a gente se esforça, que a gente tem uma vontade firme, aí os bois nos ajudam. E nos ajudam mesmo. Precisamos acreditar nisso. Nunca estaremos sozinhos. Almas queridas nos conduzem para o nosso crescimento espiritual. Mas aguardam a nossa vontade, o nosso querido. Respeitando a lei de Deus que nos concedeu o livre-arbítrio. E Jesus, que a paz do Mestre permanece em nós. Muita paz.